Bom, continuando o que eu falei, a curva de mana que eu faço, ela é muito baseada no começo do jogo. Para você tirar as cartas, custa 1, 2 e 3 na sua mão, né? Com foco nas cartas que custa 2. Isso no late game pode gerar um prejuízo. Como eu já dei exemplo, você está lá no final do jogo, né, comprando carta, o oponente comprando carta. Se o cara compra uma custo 6 e você compra uma custo 2, ele vai ter a vantagem. Como compensar isso? Como eu já falei, o jeito de compensar é o card draw. Né? Você ter cartas que comprem cartas. Se no final do jogo você compra uma carta que te faça comprar outra, às vezes você consegue jogar duas no turno, enquanto o cara está jogando uma. Né? Mesmo que sejam duas cartas fracas, isso já faz uma diferença. Imaginando aquele cenário de antes. Você e o oponente, sem cartas na mão, estão comprando carta do deck. O cara comprou uma 6-7, uma carta forte. Se você compra, por exemplo, aquela Gnomish Inventor, a Inventora, custa 4, 2 de ataque, 4 de vida, né? Grid de guerra, compra uma carta. Aí você comprou ela e comprou outra carta fraca, né? Beleza, você jogou ela, vai jogar outra carta fraca, vai ter duas em campo. Se o cara tá com menos vida, ele para te neutralizar, só se ele sacar um feitiço e ele vai ter que trocar de forma lenta. Ele vai ter que bater os 6-7 e um teu, né? E o outro vai ficar vivo, então o outro você vai conseguir bater nele. E claro, ele pode bater direto em você, mas se você começou e tá com mais vida que o oponente e ele quiser trocar, isso já dificulta a troca. Já é um cenário um pouco mais favorável se você começou vencendo, entendeu? Né? Às vezes você compra um Azure Drake, o custo 5, 4, 4, né, dano mágico mais um, compra uma carta junto com outra carta. Aí você pode ter, entendeu? Uma jogada muito forte. Você baixa o Azure Drake e baixa, por exemplo, um Elemental de Água, um Sandin. São duas cartas que custam 4. Às vezes duas cartas que custam 4 em um turno vão ganhar, às vezes, de uma 6-7. Se você está na vantagem, vai ser melhor para você. Né? Por exemplo, então é sempre bom ter essas cartas que compram cartas. Né? De mago tem o Intelecto Arcano. Né? Então essas cartas assim... Por exemplo, você está no mago no final do jogo, comprou o Intelecto Arcano, se você tem 10 de mana, você joga o Intelecto Arcano, compra as duas cartas e, dependendo do custo dessas cartas, se forem cartas ruins, você consegue jogar as duas. Mas se alguma custar 5 ou mais, você só vai conseguir jogar uma. Às vezes você está jogando uma carta boa ou razoável, pelo menos. Então, evita o prejuízo. Para evitar essas situações ruins no fim do jogo, um deck com muitas cartas de custo baixo tem que sempre ter card draw, compra de carta. Né? Se você conseguir unir esses três conceitos que eu falei, valor das cartas, né? Uma curva de mana equilibrada, e aí se você quiser focar no começo do jogo com o meu foco, você vai ter que compensar com a compra de carta, né? Mas o principal de tudo, valor das cartas, ajuda em qualquer deck. Acho que eu falei, a curva de mana é bom para você não ter manas, ter mãos lentas, né? E no deck mid-range, assim, eu acho essencial. Primeiro jogo forte, para no quarto, quinto, sexto turno você ir retomando a partida, criando vantagem se for um jogo fácil, equilibrando se for um jogo difícil, até que venha a carta que te faça vencer. Né? Claro, como eu falei, tudo muito abstrato ainda. Vou gravar jogando, sem falando esses conceitos para ficar mais claro, para tentar ensinar um pouco mais. Valeu, galera, é isso aí.